Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje é dia da gente fazer uma atualização de todos os livros que eu li do 1001 Livros pra ler antes de morrer. Um dos primeiros vídeos aqui do canal foi justamente uma primeira atualização dos livros que eu já tinha lido do 1001 Livros pra ler antes de morrer, que é um livro que eu acho maravilhoso, adoro ficar folheando, adoro ficar brincando com ele. Na verdade, eu não cheguei exatamente aonde eu queria nele, que é ler todos os livros óbvios que eu já tenho, ou que é muito na cara, assim, livros que eu quero ler, e daí realmente passar por um segundo plano, que são aqueles livros que ele indica e que eu me interesso pela sinopse, enfim, que vai aí trazer livros fora do meu radar, né? Então, vamos chegar lá, estamos um pouquinho longe, mas tudo bem. Na primeira atualização que eu fiz, eu tinha lido 29 livros já, né, desde o começo da vida até aquele momento, e agora eu vou trazer aqui outros 15 livros que eu li nesse período de quase 2 anos, que fez aí, acho que do primeiro vídeo, se eu não me engano foi lá por julho ou agosto, que eu acabei fazendo de 2020, então. Mas antes da gente ir, então, aos livros, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar e ativar o sininho para o Li no Livro chegar a mais lugares. Eu vou passando os livros, então, mais ou menos em ordem cronológica de leitura que eu fiz eles e a gente vai conversando. Eu espero não me demorar muito, mas se acontecer, já me desculpe. O primeiro deles, então, é A Ilha do Dr. Moreau, do H.G. Wells, que foi o primeiro livro que eu li do H.G. Wells, nessa versão aqui da Príncipes, que é super chuchuzinha de ler, ó, bem gostosinha, bem molinha, tem mais ou menos suas 140, 150 páginas. E foi uma história que realmente me surpreendeu de certa forma, porque aqui a gente vai conhecer um cara que ele acaba naufragando, né? O navio dele naufraga e ele é resgatado então por outro navio e por algum motivo que eu já esqueci, ele vai parar numa ilha onde tem o Dr. Moreau e suas experiências muito loucas, né? E é muito interessante porque realmente tem esse toque de ficção científica, tem esse toque de bizarrice ali toda envolvida. Tem um pouquinho, pra mim, eu acho que na época eu não estava, assim, totalmente alinhada com a época que foi escrito esse livro, então pra mim teve um pouquinho de barreira na escrita, é uma escrita mais descritiva, um pouco mais densa, mas é muito interessante e levanta diversas discussões aqui, né, sobre a responsabilidade na ciência, sobre até onde as pessoas podem ir, né, e claro, aquele toque mais bizarro, mais terror que vai trazer essa história aqui. Eu gostei muito da escrita do H.G. Wells, eu gosto muito da premissa de livros um pouco mais curtos, né, que nem é o caso desse, que facilitam a leitura, que fazem a leitura ser rápida, ao mesmo tempo que é completo e passa a mensagem que precisa passar. Então fica aí minha indicação, apesar de que eu não li mais nenhum dele ainda tenho outros na estante e quero ler mais coisas. O segundo que eu trago aqui, então, é O Conto da Aia, da Margaret Atwood, que foi uma leitura que eu decidi fazer com algumas amigas, aí a gente se juntou aí pra fazer essa leitura, porque eu acho que precisava ir um pouco de ajuda pra fazer essa leitura. Eu já tinha assistido a série não terminada a primeira temporada, eu assisti acho que até o episódio mais ou menos 7, eu acho, e acabei largando, por algum motivo que eu desconheço, que a gente acaba largando séries. E daí decidi retomar essa história pelo livro mesmo e ver aí o que ele tinha a trazer. Realmente é uma história muito forte, muito inteligente. A forma como ela constrói essa sociedade, a forma como ela coloca as mulheres nessa posição extrema ali que elas estão, mas ao mesmo tempo é um paralelo muito forte com a nossa sociedade mesmo hoje em dia. E é extremamente assustador como você consegue ver o mundo indo nessa direção. Qualquer coisa aí que facilite, a gente consegue chegar nesse lugar muito fácil, né? E, enfim, são diversas reflexões, um livro um pouco difícil de processar, um pouco difícil de digerir, mas que é realmente brilhante. Quero muito ler Os Testamentos, né, que é a continuação da história, digamos assim, né? Não é bem exatamente continuação direta dessa história, mas que a autora escreveu e ainda não tive a oportunidade de ler, mas acho que vai ser bacana. Mas super recomendo, mas tem que preparar o estômago. Em sequência, começa aqui a dinastia Jane Austen, quando eu fiz o projeto aí no ano passado de ler todos os livros dela em ordem cronológica, na verdade todos menos aquela edição que tem Lady Susan e acho que mais alguns contos, acabou faltando isso, né, ou contos e novelas pequenas, mas os romances em si intitulados eu acabei lendo todos. E o primeiro que eu trago aqui é o Razão e Sensibilidade, que foi um começo no amor, né, pela Jane Austen. É diferente a forma que você tem que olhar esses livros, eles são livros escritos, né, há 200 anos atrás, já não lembro que ano que foi publicado, não vou achar aqui também. Mas enfim, já faz muito tempo, a sociedade era outra, a posição das mulheres na sociedade era outra, e é muito legal como a Jane Austen, ela
conseguiu se popularizar. Na verdade, eu conhecia ela por ser uma escritora de romances, mas na verdade você consegue ver as críticas que ela faz à sociedade em cada um dos seus livros de uma forma diferente. E é interessante como ela passou pelo meio lançou essas críticas de forma tão intrínseca no texto ali que muitas vezes passou despercebido e a obra dela, né, só ganhou ares. Essa aqui é uma história que ela foge um pouco do padrão que a gente está acostumado, assim, mas eu gostei muito da dinâmica entre as duas irmãs que tem aqui, gostei muito do final, do plot twist do final, e me pegou de surpresa. Eu acho que é realmente uma excelente porta de entrada para os livros da Jane Austen, porque dá realmente o clima que vai ser as obras dela, e traz aqui uma história super chuchuzinha. Em seguida veio, né, O Amor Maior, que eu acho que é dificilmente... Bom, eu nunca vi ninguém falando que Orgulho e Preconceito não é o preferido da Jane Austen, e tem os seus motivos, porque é uma história que traz uma protagonista que ela sai muito na frente das outras, assim. Eu acho que é justamente... Eu tenho na minha cabeça, assim, só na minha cabeça mesmo, que era exatamente o tipo de pessoa que a Jane Austen queria ser. E a sociedade não deixaria, assim, passar tão impune uma Elizabeth, né? Mas ela é uma personagem reverente, que tem vontade própria, faz o que tem vontade, tem os seus princípios e mantém eles têm, assim, uma vontade de viver muito grande. É muito interessante essa história, eu acho que traz personagens muito legais. O próprio Sr. Darcy também é um personagem muito interessante. E todas as irmãs ali, a família, tudo que gira em torno, né, dela falar. A Jane Austen começa a falar muito sobre o casamento por amor e não o casamento por interesses, por convenção social. E ao mesmo tempo também criticando, né, esses casamentos entre duas pessoas de classes diferentes que era tão criticado, que era tão mal visto. Enfim, tem tanta coisa nesse livro que ele é um livro de tantas camadas que com certeza um dia eu vou fazer uma releitura mais atenta e talvez até com uma visão mais estudo mesmo, consultando outros livros, porque é muito interessante, sabe, o retrato dessa sociedade da época que é tão, tão, tão diferente da nossa atualmente. Então, esse aqui é um favorito da vida e com certeza vai ser linda a nossa história de muitas releituras por aí. Em seguida, o mais polêmico, eu acho que pelo menos das pessoas que leram comigo, né, que não gostaram tanto, que foi o Mansfield Park, que é o maior livro da Jane Austen e que tem a história mais demoradinha, mais arrastada. Eu acho que grande parte aqui do problema está na protagonista, que é uma protagonista bem sensualzinha, assim, pelo menos quando você contrasta com outras protagonistas mais irreverentes. E é uma história mais arrastada, um pouco mais intimista, uma personagem que eu gosto bastante por ela ser muito apegada ao que ela acredita e ela não larga o que ela acredita, o que é bem legal, mas ao mesmo tempo ela é uma mulher um pouco mais tímida, um pouco mais... que não, né, sai por aí muito louca que é Elizabeth. Então, entendo por que as pessoas vindo de outros romances talvez não goste tanto dele. Mas eu acho bem interessante também, vai trazer outras críticas aí de um outro ponto de vista. E eu acho que é sempre muito valioso a gente se colocar em lugares diferentes, né? Em lugares sociais diferentes mesmo, dentro daquela época que é diferente da nossa. Então, eu gostei, mas eu acho que dentre todos, não é um dos meus favoritos. Em seguida, eu li O Castelo de Otranto, do Horace Walpole, que é basicamente um conto ou uma crônica, sei lá. Não, uma crônica não, um conto mesmo. Ia falar uma novela. Fica entre um conto e uma novela e tem suas 170 páginas, mas é nessa edição aqui, ó, que é bem pequenininho o livro. E, ó, a diagramação é bem boa. Foi uma história, assim, bem que eu não gostei. Achei bem ok. Eu sei que ele foi uma história precursor do gótico aí, né? E tem toda a sua relevância histórica pra literatura, mas não comprei a ideia. Eu acho que eu não tava na fase de ler livros tão curtos e tão rápidos e acabou passando despercebido, mas ok. E o último Jane Austen desse vídeo, que é Emma, que foi uma leitura que eu gostei bastante. Emma é o tipo de livro que eu deveria ter gostado mais. Eu acho que se fosse um outro momento de leitura eu gostaria bem mais dele, mas acabou que eu deixei passando batido porque eu já estava um pouco cansada das leituras da Jane Austen. Eu acho que não foi muito esperto fazer essas leituras tão sequencialmente, ali, né, um por mês que a gente estava fazendo, porque você cansa da fórmula, você cansa da história. Eu acho que para aproveitar melhor é mais inteligente dar um espaçamento. Claro, cada um tem sua experiência de leitura, mas isso foi o que eu senti. Mas tirando isso, eu acho que um pouco do trabalho que eu tive de ler Emma veio disso, porque a história é muito legal. Aqui a gente vai ter outra protagonista, um tipo de protagonista bem contraditória, que
geralmente todo mundo odeia, mas que eu gosto muito. Eu gosto muito de personagens que não cabem dentro do padrão de mocinha legal, bacana, que é basicamente, de certa forma, o que acontece com a Elizabeth, sabe? Ela é muito fácil de você gostar. Em contrapartida, aqui a Emma ela é um pouco mais difícil de você gostar, porque ela é super mimada, ela é super egoísta, ela só pensa nela, e mil e uma coisas, mas que eu acho que traz uma outra visão pra história, um outro ar, que eu gosto muito de ver em livros. Então, me coloca numa outra posição de, ok, eu não concordo com muitas coisas do que ela diz, do que ela faz, mas eu entendo a personagem, eu entendo porque ela agiu assim. E, enfim, acho muito legal. Personagens que eles têm aquela forma de redenção, digamos assim, são personagens que me chamam muito a atenção, né? Então você vê ela crescendo, esse personagem crescendo ao longo da história é muito bacana. E é o que acontece aqui em Emma. E, enfim, foi muito legal. Acho que ficou aí entre... É difícil escolher, mas é o meu segundo ou terceiro lugar da Jane Austen, porque realmente é uma história muito bacana. Eu esqueci de citar anteriormente aqui, né? Era pra eu falar livro por livro, mas acabou passando batido. Todos os livros da Jane Austen têm resenha aqui no canal, então se você quiser saber um pouco mais sobre o que eu penso e também sobre as adaptações, dá uma conferidinha lá. E no caso do Castelo de Otranto, tem uma live aqui no canal que eu fiz com o pessoal que estava participando do grupo de leitura quando a gente leu esse livro, então dá uma conferidinha lá. Na sequência eu li o maravilhoso, perfeito, zero defeitos, Ana Karenina, do Tolstói, que não foi meu primeiro contato com o Tolstói, eu havia lido 3 novelas dele antes, que estão no primeiro vídeo lá, né, 2 delas estão no primeiro vídeo do Mil Livros, e li então agora Ana Karenina, que é um calhamacinho, né, não maior, né, porque ainda chegaremos no Guerra e Paz, mas um calhamacinho de suas 800 páginas e foi uma leitura maravilhosa. Eu acho que não é tão fácil assim você pegar um clássico e você encarar um calhamaço clássico, né? Ainda mais acho que os russos, pra quem não é acostumado a ler, como é o meu caso, ó, eu não sou tão acostumada assim a ler, dá aquele medinho de você travar, de você não conseguir. Mas eu achei super acessível a escrita do Tolstói, super gostosa e fluida. É muito interessante porque ele vai fazer aqui diversas críticas, e mesmo críticas que estão muito longe da nossa realidade, que você não tá nem aí porque ele tá falando, na verdade, ainda é muito gostoso de ler. E ele faz você criar um apego pelos personagens e um carinho. Eu acho que são as emoções, assim, né? Tipo, aquele que você gosta muito, aquele que você detesta muito. E mesmo assim você quer saber mais sobre eles e entender o que tá acontecendo. E eu simplesmente fico fascinada, assim, por a descrição de uma época como essa, tão longe, coisas que eu não sei. Eu não sou uma pessoa super gosto de ir atrás da história, até uma coisa que eu quero mais pra frente, assim, né, ter mais contato com não ficção. Mas, enfim, é um retrato dessa sociedade, dessa época muito legal de ver, mesmo que de forma ficcional. E com certeza é um passeio que você não se arrepende, assim, é muito interessante, traz uma protagonista que é a Ana Karenina, né? Na verdade ela divide o protagonismo com outro personagem, mas toda a história em volta dela é muito forte pra você refletir como as coisas ainda funcionam hoje, né? Você tá vendo aqui um retrato de 200 anos atrás do outro lado do mundo, mas que você consegue ver características claras da nossa sociedade hoje, que ainda são reproduzidas pela forma de pensar que vem sendo carregada desde muito tempo, né? Então, maravilhoso, maravilhoso. Esse aqui também já tem resenha no canal, então se quiser saber um pouco mais, confere lá. Na sequência, outro calhamação clássico, o Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Também meu segundo contato com o Alexandre Dumas, já tinha lido Os Três Mosqueteiros, que eu acho que tá no último livro, no último vídeo também, não lembro, mas é possível que seja, não lembro se tá no meu livro. Mas essa aqui é uma história maravilhosa, assim. Esse aqui realmente é o calhamaço clássico que só assusta mesmo pelo tamanho, porque ele é muito, muito acessível, assim, a leitura dele e você entender a história. E é muito bacana, porque ele é vendido por uma coisa, a sinopse dele fala uma coisa que é muito longe do que acontece aqui. Pra você ter uma noção, basicamente são 6 partes esse livro, então a sinopse ela vai englobar o plot da primeira parte. E tem mais 5 depois. E acontece coisa pra caceta, é tipo muito legal. Eu fiz uma leitura coletiva com o pessoal, né, o Rodrigão aqui do canal, o Rodrigão 1002, e um pessoal, a gente leu junto, a gente discutiu capítulo a capítulo, então foi muito legal, foi muito bacana todo esse processo de leitura, e é muito bacana você conversar com pessoas que têm visões diferentes também da história. Eu acho que teve, assim, um momento aqui
pontual, que eu achei que a história deu uma enrolada, que não precisava, mas tirando isso, assim, a hora que eu entrei no clima, vai e da metade pro fim você só devora, porque você quer muito saber o que vai acontecer, o que os personagens vão fazer, aonde vai chegar toda essa história. E é sério, só lendo pra você entender, assim, se você já assistiu a adaptação, por exemplo, a adaptação mais recente, acho que é a mais famosa, que é muito boa também, mas ela não chega nem a arranhar, assim, o que é o livro, então faça essa leitura, vale muito a pena, não vai se arrepender e... perfeito. Na sequência eu trago um aí que, na verdade, eu não tenho mais porque eu já me desfiz, que foi o Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Eu dei como lido porque eu li 2 dos 5 livros que compõem, ou são 4, acho que são 5 livros que compõem essa história. Eu dei como lido porque eu desisti de continuar a série, eu realmente até me desfiz já dos livros porque eu acho que não faz mais sentido pra mim. Eu perdi o timing de ler esse livro, com certeza, eu acho que seria uma leitura que ia me agradar muito durante a minha adolescência e que realmente tem todo o seu mérito, tem aquele humor sarcástico. É interessante, mas não interessante o suficiente para eu continuar a leitura. Eu acho que realmente passou e ficar forçando vai fazer eu desgostar da história, então prefiro guardar aí um pouco que eu gostei de memória aí, né, e, enfim, não estragar ainda mais a experiência. Mas, enfim, realmente eu acho que são livros que eles não têm um plot muito, um laço entre as duas, os volumes, né, eu acho que não é tão forte, você para de ler um, você não fica com tanta vontade de ler outro. E, sinceramente, as poucas coisas que eu achei engraçado não foram o suficiente pra eu continuar. Mas tudo bem, super entendo quem gosta bastante da história, só não foi pra mim, e como não foi pra mim, eu já passei pra frente e tá tudo certo. Outro que eu trago aqui, que provavelmente vai também entrar nessa categoria que foi mandado embora da estante, é o Talentoso Ripley, da Patricia Highsmith, que eu decidi ler, começar a Patricia Highsmith justamente por esse aqui, por ser o mais famoso, e sinceramente não casou comigo essa história. Eu achei ela muito chata, muito arrastada, eu só não me importava com o que o personagem estava fazendo e não comprava as coisas que ele estava fazendo, tudo que acontecia, assim, pra mim não fazia tanto sentido, e acabou que eu deixei passar... gostar dessa história, só não deu, entendeu? Eu tentei ali até o final, mas realmente não foi pra mim. E aí era um problema, né? Porque eu já tinha um outro livro da Patricia Highsmith aqui na minha estante e falei, já acabou, né? Não vai dar pra mim. Mas eu acabei lendo, né? Porque eu queria assistir a adaptação e ainda não assisti, não assisti a adaptação, que foi o Em Águas Profundas, e eu gostei bastante do Em Águas Profundas, assim, foi muito mais minha cara do que esse aqui. Mas enfim, eu entendo porque talvez o pessoal goste, assim, esse clima de golpista é muito legal, só que eu acho que eu esperava uma vibe bem mais frenética e bem mais animada, que eu não encontrei nesse livro, então infelizmente foi isso. Acho que provavelmente mais pra frente eu vou acabar doando essa minha edição, porque não faz todo sentido ficar na minha estante se eu nem gostei. Li também o maravilhoso Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. Eu tento, na verdade, eu vou tentar daqui pra frente ler mais autores negros, eu acho que é muito importante, principalmente mulheres negras. E a Maya, ela é uma personalidade, uma pessoa muito importante pra toda essa luta, e eu tinha esse livro aqui, eu falei, quer saber, eu vou pegar e ler. Não é um livro agradável, com certeza, né, vai tratar aí sobre a infância da Maya, então ela tá escrevendo uma autobiografia dessa parte mais infância dela, ali começo da adolescência, e é extremamente doloroso por N motivos, né, pelo racismo estrutural, pelas experiências que ela passa, então tem aqui gatilho, né, de violência sexual, que é bem pesado ela descrevendo, então não é fácil, mas eu acho muito importante, porque, né, imagina, nunca vou conseguir me colocar no lugar, né, o máximo que eu consigo vai ser tentar, então eu acho que pelo menos isso a gente tem que fazer, pra você entender, então, a origem de tudo. A gente tá num momento hoje que as coisas são muito ruins, mas já estiveram muito pior, e eu acho importante você entender essa melhora e você lutar pra cada vez ter uma melhora melhor, é o papel de todo mundo como sociedade, né? Enfim, fiquei apaixonada pela escrita dela, quero ler mais coisas dela, tem outros livros. Confesso que estou um pouco de medo, né, porque é difícil passar por isso, né, junto com ela ali, mas enfim, extremamente importante, então fica aí minha indicação. Agora o meu primeiro, Charles Dickens, o Oliver Twist, que foi uma leitura coletiva também aqui no canal, já tem resenha se você quiser saber um pouco mais. A gente fez uma leitura então com o pessoal do grupo lá, o mesmo que fez o Conde de Monte Cristo, pra ler esse
clássico. Na verdade, o Charles Dickens, eu tenho vários livros dele aqui na estante que eu já queria ter lido e acabou não surgindo a oportunidade. A gente até tinha pensado em ler o David Copperfield, mas ele é um grossão da calhamação. Então decidimos começar por um pouco menor. E é legal porque o Oliver, ele é o segundo livro escrito pelo Charles Dickens, então tem essa hora aí de primeiras histórias que eu gostei bastante. Uma história extremamente triste em alguns momentos, mas muito legal em outros. Mas uma história, assim, que é bacana de acompanhar, você se apega aos personagens, você gosta dessa jornada. É difícil, pra mim é muito difícil ver toda essa situação que é narrada no livro, a forma como Oliver é maltratado sendo apenas uma criança e que não tem culpa de nada, né? Como a sociedade via as pessoas que eram pobres, que não tinham família, no caso dele, né, era um órfão. É muito pesado essa parte, mas é uma história interessante de você ler, de você entender outro retrato de uma época, né, de um lugar em uma época. Então, vale muito a pena. Quero muito mais ler outros livros do Charles Dickens, espero que mais felizes, porque esse aqui foi um pouco complicado. Então, como eu falei, se vocês quiserem dar uma olhada um pouco mais em como eu vi essa história e tudo mais, dá uma conferidinha na resenha. Outro livro que foi uma surpresa muito boa foi o Dois Irmãos, do Milton Ratum, até que enfim aí, né? Alguma coisa nacional, acho que as outras não tinha nenhuma, não, né? Primeiro livro nacional, nem sei se acho que talvez... Não, outra atualização teve nacional. Esse aqui é a única nacional dessa atualização. Mentira, tem mais um, mas aguarde. Enfim, essa história aqui foi uma história que eu decidi pegar porque eu tinha esse livro há muito tempo na minha estante. Eu comprei justamente ele porque ele tava no 1001 Livros. E eu não sabia muito dessa história, além de ser dois irmãos gêmeos. E foi muito interessante como eu entrei nessa história, como eu comprei essa ideia. E eu fiquei muito fissurada por essa família muito louca. Acabei lendo metade desse livro. Não é um livro tão grande, né? É um livro de 200 páginas. Mas eu li mais da metade dele num dia só, assim, corrido. E não é uma história exatamente que acontece muita coisa, sabe? Mas é muito interessante você entender esses laços familiares e como essa família se organiza. E é muito legal também aonde é retratado, né? É um cenário muito, muito longe. Aqui se passa na Amazônia. Eles são descendentes de libaneses. E é muito legal, assim, você ser transportado por uma cultura muito diferente. Apesar de que realmente não é tão focado assim, eu acho. Mais na relação familiar mesmo. Mas é muito interessante essa história. Eu quase assisti a minissérie, né, que foi adaptada pela Globo, mas ainda não assisti, não sei se vou chegar a assistir, porque é uma história um pouco difícil, assim, de acompanhar, né, tipo, não é uma coisa, vários acontecimentos, é uma história muito alegre, né, mas enfim, quem sabe um dia aí, deixa aqui embaixo se você já assistiu, se você recomenda, então, essa adaptação. O segundo nacional da lista que eu menti que não tinha, mas que tem, é o 15 da Raquel de Queiroz, que foi um dos livros que eu comprei aí no começo, na Black Friday do ano passado, na verdade, para ler um pouco mais de literatura brasileira. E como é um livro curtinho, né, tem aí suas 200 páginas, mas numa diagramação assim gigante, a letra é bem grandona, acabei fazendo a leitura e outro livro aí de novo, né, vai falar sobre a seca, uma seca que teve, se eu não me engano, foi em 1922, e assim, é muito difícil você acompanhar a sua família, você ver o sofrimento e aquele livro que é feito pra você sofrer, mas que também é importante. E eu acho muito legal você ser colocado em situações que você hoje não se vê vivendo, né? Mas que qualquer um poderia passar e acho interessante você passar ela. Claro, um livro, não é agradável, é triste, mas ao mesmo tempo muito interessante. E eu fiquei apaixonada pela Raquel de Queiroz ter escrito esse livro com 18 anos, foi o primeiro livro dela, e ser tão impactante, ser tão forte e ser tão irreverente. Então, quero ler mais coisas dela de novo, espero que sejam coisas mais felizes, pelo menos um pouquinho, porque já sofri demais esse ano. E por último, mas não menos importante, E o Vento Levou, um dos meus últimos chuchuzinhos aqui. Eu não sei nem o que falar, sabe? Ainda vai sair resenha aqui no canal só sobre O Vento Levou, e já digo, vai ser uma resenha grande, porque eu fui anotando as coisas enquanto eu lia e só o roteiro, assim, já tá meio gigantão, assim, só os pensamentos soltos. Imagina eu tagarelando aqui na frente da câmera. Mas enfim, não sei se eu falei da Margaret Mitchell, né? É um calhamação, né? Tem aí suas 1100 páginas e eu só peguei pra ler esse livro porque o Scooby sorteou. Ele tava lá na minha possíveis leituras do ano, mas o Scooby sorteou. Eu falei, quer saber? Vamos que vamos. E foi muito interessante, foi uma imersão muito grande na história.
E eu acho que talvez... Eu sou uma pessoa que defende muito leituras coletivas, mas eu gostei muito de fazer essa jornada sozinha no meu tempo, apesar de que eu acho que eu devorei, eu li ele nos 20 dias, que eu não tinha, assim, tanto tempo disponível, então acho que foi rápido. Mas eu gostei demais, é muito contraditória essa história, você gosta e você odeia, você ama e você odeia os personagens. E... eu não sei explicar, sabe? O retrato desse Estados Unidos do Sul, super racista, super, né, escravagista, vista de um ponto, né, de uma mulher do Sul, é muito interessante, porque ao mesmo tempo que você tem todo esse problema horrível, né, da escravidão, e eles tentando defender isso, você tem uma mulher aqui que ela tá muito, muito longe do seu tempo. Ela é uma pessoa detestável, mimada e tudo mais, mas nem numa época que as mulheres não podiam ser detestáveis e mimadas, elas não podiam ser nada além de boas esposas e enfim, fazer tudo conforme a regra mandava. Então, só de ela ser essa pessoa, ela já tava muito longe, sabe? Então, é muito interessante. Eu vou deixar pra falar mais direto na resenha, então se você se interessar, por favor, assista a resenha que vem por aí em algum momento, porque eu ainda estou guardando pra assistir o filme de 500 mil horas que tem, antes de gravar a resenha, mas já adianto que foi um favorito da vida, e ele tá com certeza no meu top 5, perigando ele entrar aí no favorito da vida, porque é muito, muito legal essa história, e ela me deu diversos tombos, que eu achei que ia ser uma coisa, eu tava esperando uma coisa super... não exatamente fofinha, chuchu, mas uma outra abordagem, e o que acontece com a personagem, com os personagens, foi só me dando tombo e, enfim, abrindo meus olhos para coisas que eu não tinha refletido antes. Então foi muito legal, muito bacana e com certeza a melhor indicação. Não, talvez não a mais, mas uma dos top indicações desse vídeo. Então, galera, por aí, obrigada por assistir o vídeo até aqui. Deixa aqui embaixo se você já leu esses livros, se você gostou, se tem interesse. Caso você queira ler algum deles, então compra com o meu link aqui que eu vou deixar aqui embaixo. E também vou deixar linkadas as resenhas dos livros que eu citei aqui, que já tem resenha aqui no canal, se você se interessar. E a gente se vê, então, por aí.